na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos, estamos dando início a mais um culto de consagração, adoração, glorificação e pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Gostaria que todos vocês agora se desligassem dos prazeres das coisas desse mundo, das coisas que estão se preocupando, das coisas que estão ocupando a vossa mente, e se ligassem agora, é apenas 1 hora por semana, então vamos nos desligar de tudo e nos ligarmos agora ao trabalho do Senhor que está começando. Certamente o Senhor está nos ouvindo, está contemplando cada pessoa, está contemplando cada assistente, vendo a situação de cada um e preparando os corações para a sua bendita e gloriosa mensagem. Quero nesta hora orar por aqueles que estão prontos para nos ouvir, que estão atentos ao clamor da trombeta, esperando o brado da trombeta de Deus para o despertamento do novo mundo, da nova geração, das coisas novas, do milênio e de outras coisas que estamos esperando, estamos na expectativa dos planos de Deus. Porque tudo nos mostra que Deus está preparando o mundo para esse instante maravilhoso. As catástrofes que tem havido, os desastres que tem havido, as alterações humanas, as atitudes erradas e as atitudes certas, tudo isso está contribuindo. E nós vamos orar a Deus para que o Senhor enlargueça mais a nossa visão quanto às coisas celestes e nos prepare a cada momento para os fatos que acontecerão. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, exaltamos a tua glória, a tua magnífica glória, desde o infinito, Senhor, onde tu habitas com toda a tua glória, com todos os teus santos, com todos os teus anjos e com a igreja triunfante que já está contigo aí. Queremos te louvar, meu Pai querido, e te suplicar a tua bênção, que nesta hora contemple os corações das pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse culto, e que tu, Senhor Deus, segundo a tua bondade e as tuas misericórdias, abras as portas da vida, do coração de cada um, para ouvir a tua palavra e crer e aceitar a esse Jesus maravilhoso e santo que tu deste ao mundo
para salvar os pecadores, pois não havia nenhum justo capaz de fazê-lo. E quero te pedir que tu mostres a cada um que não existe na tua palavra nenhum ponto onde se possa perceber que a salvação pode ser dada por outra pessoa, a não ser o nosso querido e amado Jesus Cristo, o profeta de Nazaré da Galileia. Toma-nos, pois, em tuas mãos, rasga os véus que estiverem tentando interromper, tentando inutilizar ou impedir que seja visto a tua glória nos corações humanos. Ó Senhor Deus, olha para nós agora, contempla a nossa humanidade fraca, nossas fraquezas, nossos pedidos, nossas angústias. Contempla tudo isso e manda dos céus, desde o assento da tua eterna habitação na glória. Manda, Senhor Deus, que os nossos corações sejam abertos plenamente para ouvirmos a tua palavra, para acatarmos a tua palavra, para guardarmos a tua palavra em nosso coração, porque a tua palavra é eterna e para sempre permanece nos céus. E será ela o juiz da nossa incredulidade neste mundo, certamente, conforme o Senhor Jesus já disse isso. Fica, pois, conosco, meu Deus. Perdoa a multidão dos nossos pecados e a grandeza deles, por favor, por misericórdia. Ó Deus, por graça, por bondade. Ó Deus, da graça abundante, superabundante do Senhor Jesus, esteja sobre nós e nos impeça de pecar contra ti. Santifica-nos a cada momento. Prepara-nos para te servir a cada momento. Toma conta do nosso coração, da nossa vida, cada instante da nossa vida. Esteja agora diante dos teus olhos, bem abertos sobre nós. Ouve a nossa oração, perdoa, Senhor, os nossos pecados e dá-nos a tua paz. Em nome do Senhor Jesus, te suplicamos. Amém e amém. Irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, para pregar o Evangelho eterno, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estamos aqui com alegria, perante a glória de Deus, para que essa mensagem seja transmitida fielmente. Nada mais, nada menos do que o Evangelho eterno. Aquele Evangelho que João Batista pregou, aquele Evangelho que Jesus falou, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E nós estamos aqui para pregar esse Evangelho, comissionado pelo Senhor para fazer essas coisas. E também queremos agradecer a Deus pela presença dos irmãos, embora eu não consiga vê-los aqui, né? Hoje eu estou sem o meu coisa e aí eu não consigo identificar as pessoas aqui. Consegui aqui. Irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Nininha, que Deus te abençoe, minha irmã. Grandemente aí, do outro lado da Baía de Guanabara, a irmã Miqueias, tá bom? Pastor José Correia, glória a Deus, graças a Deus, pastor José Correia, oramos muito pelo irmão, estamos aqui na peleja, né? Eu também estou me recuperando de saúde aqui. Cida Alves, a paz do Senhor. Pastor Gênesis aqui dando a paz. Que Deus te abençoe, pastor Gênesis. Que Deus abençoe o irmão, a igreja e a família. Cida Alves, que Deus te abençoe, minha irmã. Josiane Matos, paz do Senhor aos pastores e todos os irmãos. Muito bem, Josiane, que Deus te abençoe. Muito obrigado ontem pela lembrança. Aleluia. A igreja fez a mim, né? Glória a Jesus. Josadac, pastor Samuel Matos também. Que Deus abençoe vocês todos aí no Espírito Santo.
Então tá aqui, Fátima de Almeida, graça e paz do Senhor Jesus. Um grande abraço, Fátima, nossa irmã em Cristo, tia da minha esposa, né? Que Deus te abençoe aí onde você estiver, querida. E nós vamos orar por todo mundo, né? Aleluia. Por quê? Porque glória a Jesus, maravilhoso. nos manda fazer. Tá bom, Cida Alves? Nós vamos orar agora. Glória a Jesus. Todo Jesus. mundo nas mãos do Senhor. Quero deixar um grande Amém. abraço também para a irmã Elzira Osias, aí de São Paulo, né? Assim, aquele abraço carinhoso, né? Em nome de Jesus. Também quero deixar para a irmã Gessi, lá na Grande Vitória, a irmã Leni, lá em São João do Manhuaçu. Quero deixar um grande abraço para a congregação de Muqui, irmão Israel, muito carinhoso ontem, né? Lembrou do dia do pastor. Aleluia. Na hora do culto, glória né? a Deus. Aquela mensagem maravilhosa. Glória a Deus. Né? Irmão Israel aí, esse guerreiro do Senhor, que Deus te abençoe rica e poderosamente, varão. Aleluia. Muito obrigado pela lembrança de ontem. Tá aí a irmã Maria Carmo, Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor José Ferreira, pastor Rogério, nossas irmãs Neuza e Márcia. Irmã Maria, Deus abençoe a irmã, abençoe o pastor Sérgio, né, onde vocês estiverem aí em Maricá, né, que Deus glória a Deus, guardando vocês aí poderosamente. Glória a Deus. Agora por todo mundo, quero deixar um abraço também para o pastor Francisco Miranda Dias, pastor Heron, lá em Rondon do Pará, pastor José Martins, lá em Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco, outros pastores aí que têm entrado, né? Receba aí pastor Paulo Ribeirinho, pastor Afonso, pastor Rosildo, pastor Samuel Neto, que é o nosso atual presidente, amém. Pastor Ademir, que batalhou aí, né, por 10 anos. Então, um grande abraço para todo mundo, em nome de Jesus. Também pastor Uzias Ramos, lá na igreja, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né, e para um abraço para a igreja em Centenário. Vamos orar, falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Amém. Quero entregar cada ouvinte nas tuas mãos. Amém. Aqueles que estão aqui agora e aqueles amém. Que entrarem ou entrarão posteriormente. Aleluia. Sejam alcançados pela mensagem, sejam alcançados pela tua graça, sejam alcançados, ó Deus, pela tua bondade. E o teu evangelho, ó Pai, que será pregado, falado, amém, que ele possa prosperar para aquilo que for enviado. Esse enfermo que está necessitado seja agora tocado pelo Senhor. Glória a Deus. Tenha a saúde plena da tua parte. Com a cura de Deus, a cura divina. Ó Deus, para que possa ter o corpo sarado, o corpo, ó Pai, estar ok, porque é templo do teu Santo Espírito também. Amém. E a nossa esperança está colocada no Senhor. Ó Deus, tu és o médico dos médicos, tu és aquele que não tem problema com tempo nem espaço. E a tua palavra diz que sinais seguirão aos que crerem. E para nós que temos crido, ó Pai, como tem havido sinais. Amém. Ó Deus, mas o maior sinal que nós queremos é que almas sejam salvas, amém, amém, lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Aquele que está afastado, ó Pai, a hora de voltar é agora. Aleluia. É hoje, é o tempo que se chama hoje, porque amém, o dia tem sido mau e a noite é chegada. Ó Pai, então é a hora de nós nos voltarmos para o Senhor, porque daqui a pouco este céu será rasgado e o Senhor Jesus descerá para arrebatar a noiva e nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus. Ó Deus, então este alguém seja despertado nesta noite. Eu entrego a todos agora em tuas mãos e o teu servo pastor Ferreira, que falará da tua parte, que a mensagem venha de encontro aos corações necessitados. Eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Meus amados, o pastor Rogério vai ler agora em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 a 24. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos,
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém e amém. Meus amados, nós não temos outra mensagem a pregar. Nós pregamos Jesus. Pregamos o Evangelho vivo. O Evangelho que salva, o Evangelho que revela quem é Deus para nós, revela quem é Jesus, revela quem é o Espírito Santo, revela quem é o salvo, revela quem é o perdido. Esse é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se referindo aos judeus, os judeus pedem sinal. Amados, quem teve mais sinal do que os judeus? Desde que a saída do Egito, naquele tempo, até hoje, quem foi que teve mais sinais de que Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus, Jesus é Todo-Poderoso, Jesus é o Deus reto, Deus salvo, Deus maravilhoso, Deus que salva, Deus que opera. Jesus é o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. E o Deus forte de quem fala a palavra. Ora, os judeus tiveram sinais maravilhosos. Com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou mais de 6.000 pessoas. O Senhor Jesus foi lá em Gadara, libertou um homem de uma legião de demônios. O Senhor Jesus, na entrada de Jericó, curou um cego de nascença, coisa que nunca ninguém viu isso. O Senhor Jesus ressuscitou um filho da viúva de Naim, da cidade de Naim, que ia para o cemitério ser sepultado. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que estava sepultado há 4 dias, e segundo o testemunho das irmãs dele, já cheirava mal. O Senhor Jesus chorou sobre Lázaro, mas não sobre Lázaro, sobre a incredulidade do povo que estava ali. O Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém, que não queria aceitar a verdade. O Senhor Jesus chorou lá no Getsemane, onde suou sangue por causa de nossos pecados. Oh, meus irmãos, e 1000 outros sinais foram feitos por Jesus. E os judeus continuaram, queremos um sinal, queremos um sinal. Que sinal eles queriam mais? Oh, incredulidade terrível. Certo? Queremos um sinal. Será que eles queriam que Deus descesse da sua glória como Deus, com toda a sua glória, e se apresentasse a eles? Parece que é isso que eles queriam, porque depois de todos esses sinais que Jesus fez, morreu por nós, ressuscitou, pisou a morte, machucou a morte, destruiu a morte, matou a morte, venceu o inferno, tomou as chaves da morte e do inferno e apresentou. Que outros sinais eles queriam? Queriam mais o quê? Não entendemos isso. E os gregos queriam sabedoria. A Escritura diz que o Senhor Jesus, no seu sacrifício, de ambos os povos, fez um povo só. De maneira que o judeu, ou grego, ou brasileiro, ou russo, ou fosse lá quem fosse, tudo é um povo diante de Deus. Tudo é um povo. E o Senhor Jesus veio, mostrou todos esses sinais, e por fim disse, olha, eles pedem um sinal. Nenhum sinal lhe será dado mais, senão do profeta Jonas. Como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, foi vomitado vivo e pregou em Nínive. Assim
será o Filho do Homem, passará sepultado 3 dias e 3 noites, mas ressuscitará para a glória de Deus e para a ressurreição da igreja, para a glória da igreja, para a santificação da igreja, para que não haja dúvida nenhuma a respeito da divindade, a respeito de Jesus ser Deus. Ele mostrou que era Deus em tudo que ele fez. Tudo que ele fez entre nós mostrou que ele era Deus. Que outros sinais os judeus queriam? Que outra sabedoria os gregos queriam? Então o apóstolo Paulo nos diz, olha, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, e nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, olha que maravilha, olha que maravilha, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, isto é, para os que são chamados de qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer tribo, de qualquer etnia, para os que são chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E agora, vamos contestar o quê? Vamos teimar contra o Senhor a respeito de quê? Da divindade de Cristo? Seria tolice. De que ele é filho de Deus, está provado. De que ele é Deus, está provado. De que ele é todo-poderoso, está provado. Está provado. Provado na glória infinita. Provado nos céus dos céus. Provado no mundo. Provado entre nós. Que mais sinais podíamos querer? Então, meus amados, olhem bem, o apóstolo está dizendo que os gregos querem sabedoria, os judeus pedem sinais. Não falta sabedoria para os gregos em Cristo, nem falta sinais da divindade de Cristo para os judeus. Todos estão cientes de que não há dúvida nessas coisas. Então, meus amados, eu queria que você, que está me ouvindo agora, pensasse, para os que são chamados, de qualquer nação, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Olha, você já pensou se você não é um chamado de Deus? Eu não sabia que eu era. Fui saber disso aos 20 anos de idade, quando me converti. É que eu fui saber, é que eu fui conhecer, fui entender que eu era um chamado de Deus para o seu trabalho, um chamado de Deus para a sua igreja, um chamado de Deus para morar na glória com Ele. Fui saber aos 20 anos de idade. E eu queria que você pensasse nisso. Talvez você não estivesse preocupado com isso, mas já pensou se você é um chamado para morar na glória com Deus? Por que você não pergunta agora a Deus se você é um chamado para estar na glória com Ele? Se você é um chamado para trabalhar para Ele? Se você é um chamado para completar a igreja com Ele? Se você é um chamado para louvar a Deus com Ele neste mundo perdido que aí está? Eu gostaria que você agora pensasse nisso. E será, meu Deus, que eu sou um chamado? Um velho pode estar dizendo, será que eu sou um chamado nessa idade? O meu pai se converteu bem velhinho já, está na glória agora com o Senhor. Minha mãe bem velhinha se converteu também, está na glória com o Senhor. Quem sabe você também é um velhinho chamado por Deus agora para morar na glória com eles. Que Deus deu Jesus
a esse mundo para salvar você, para acudir a você e a mim. Quem sabe? Pergunte a Deus agora se você que é uma moça, você que é uma senhora, você que é um senhor, você que é um homem, uma mulher, um rapaz, uma jovem, uma mulher bonita ou feia, branca ou preta, seja lá quem for você, para Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todas as pessoas são imagem e semelhança dele. Ele fez você, imagem e semelhança dele, para adorar a ele, para cultuar a ele, para louvar a ele, para pregar o evangelho dele aos homens, para acordar os que estão dormindo agora, para fazer despertar aqueles que estão cochilando, aqueles que estão frios. Olha, Deus disse que seja frio ou quente, morno, ele vomita da sua boca. Então não seja meio crente, seja crente para valer. Aceite a esse Jesus, jogue fora tudo que for contra ele. E veja bem, não existe um único ser no céu ou na terra que Deus tenha dado para ser salvador do homem, a não ser o seu bendito e santo e glorioso Filho, Jesus Cristo, que veio, nasceu entre nós, cresceu entre nós, viveu entre nós, foi perseguido, foi caluniado, foi esbofeteado, foi preso, e foi maltratado, e foi humilhado, e foi cuspido até escarraram no rosto dele, tudo isso aí, e ainda dizia, se tu és filho de Deus, agora desce da cruz se a gente crê nele. Não creriam, não. Mesmo que ele descesse da cruz, eles não creriam, porque maior do que ele descer da cruz, ele fez entre os homens e ninguém creu. E ninguém creu. Pois bem, ninguém crê nele, não. Agora, ele apela para o seu coração. Ele diz, eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Não vim julgar. Virei julgar. Mas dessa vez, não vim julgar. Eu vim para salvar. Todo aquele que crê na minha palavra. Aquele que crê na minha palavra. Aquele que aceitar a minha palavra. Aquele que me aceitar como Salvador, será salvo. Ninguém o arrebatará da minha mão. Todos os salvos estão escondidos comigo em Deus. Ninguém os arrebatará da minha mão. Todo aquele que vier a mim será salvo e para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E nunca chegará a haver a morte eterna. Mas para o que não crê já está condenado. O que não crê já está perdido. Mas eu posso arrancá-lo da perdição, diz Jesus. Eu sou o pastor que salva, eu vim salvar os pecadores. E ele mostrou isso. O céu tem milhões e milhões, talvez bilhões até, de almas salvas por ele, mesmo antes dele vir ao mundo. Mesmo antes dele ser conhecido. Mesmo desde que existiu Adão e Eva, que o Salvador já estava imolado para salvar os pecadores. Não há nenhum profeta, não há nenhum Moisés, não há nenhum legalista, não há nenhum apóstolo, não há qualquer outro que possa salvar alguém. Não há nenhum no céu que não tenha sido salvo pelo Senhor Jesus. Mesmo antes que existisse a humanidade, o Salvador já foi imolado, conforme Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Pois bem, ele veio para isso.
Ele quer salvar você agora. Ele quer livrar você do inferno. Olha, está muito próximo ao toque da trombeta. E aquele que não for encontrado no livro da vida, está perdido para sempre. Não adianta ter estado na igreja, não adianta nem ter sido membro de uma igreja aqui na terra, porque tem muitos membros da igreja que foram feitos membros da igreja sem serem convertidos, sem amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, sem perdoar os seus inimigos, sem achar que a palavra de Deus é eterna. Tiveram na igreja, pregaram, fizeram tudo, mas não foram salvos. Mas aquele que é salvo, aquele que crê em Jesus, aquele que aceitou Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, se reconheceu pecador, arrependeu-se, pediu perdão a Deus e pediu perdão a Jesus e aceitou como Salvador, esse está seguro. Essa salvação é no minuto. No minuto você se livra de uma eternidade de sofrimento. Você se livra no minuto, no instante, no abrir e fechar de olhos. É só apelar para Jesus. Muita gente foi salva até sem dar uma palavra. Muita gente, porque na ânsia da morte, muitas vezes já sem fala, mas a mente ainda funcionando, disse: Senhor, falou lá na sua mente, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus o salvou. Pessoas que já estavam caindo no inferno, entraram no céu. A Escritura diz: aquele que crê na minha palavra, passou da morte para a vida. Quer dizer, Jesus diz que o ser humano, sem ele, sem Jesus, está morto, mesmo estando aqui, cantando, pregando, e falando, e discursando, e se vai descendo, e enriquecendo à custa dos outros, e roubando, e matando, está perdido. Está perdido. Se está sem Jesus, se não aceitou Jesus, se não se arrependeu dos seus pecados, está perdido, não há condição, não há meio salvo no céu, não há. Eu lamento pensar que pode ter pastores no inferno. Pode ter pastores que aqui foram pastores, mas na realidade foram pastores vaidosos, foram pastores que buscaram posição social, buscaram riquezas, buscaram apoio humano, buscaram tudo isso, buscaram glória, lutaram por elas e estão agora no inferno 1000 vezes arrependidos, mas sem condição de corrigir a situação. Eu queria, meus irmãos, meus ouvintes, que você pensasse nisso agora. No céu não existe uma única pessoa que tenha sido salva, a não ser por Jesus. E o Senhor Jesus disse: olha, eu repito isso toda vez que prego. Ele disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for por mim, não vai. Se não for por mim, não entra no céu. Se não for por mim, não é salvo. Seja lá quem for, seja quem tenha sido, eu fico pensando que há muitas cabeças coroadas no inferno. Pessoas que foram reis, foram poderosos, foram governantes, tiveram suas estátuas, tiveram tudo isso. Estão no inferno agora, sofrendo e sofrendo e sofrendo, e continuarão sofrendo para sempre e sempre e sempre. Eu queria que você que está me ouvindo agora, que está tendo talvez a sua última oportunidade, se corrigisse agora. Não há condição de você entrar no céu levado por ninguém, a não ser por Jesus. Não adianta você ter feito boas obras, ter dado dízimo, ter
dado oferta, não adianta você ter repartido o seu dinheiro com os pobres, não adianta você ter feito nada. Se você não creu em Jesus, se você não aceitou Jesus como Salvador, se você não se reconheceu como pecador indigno diante de Deus, não confessou seus pecados, não há remédio para você, a não ser a condenação eterna. Não há posição social que lhe acuda. O João, quando teve a visão no grande trono branco, ele disse que quando o trono se abriu, o céu e a terra passaram e não se achou mais lugar para eles. Tudo que é do mundo, tudo que é desse céu que nós vemos, de estrela, de lua, de sol, de tudo, sumiu. Ficou só a glória de Deus, a glória magnífica, a glória eterna, a glória infinita do Deus maravilhoso, e o tribunal aqui, e as nações em volta do tribunal sendo julgadas por Deus agora. E aquele cujo nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, ficará à esquerda do tribunal. E aqueles cujos nomes estiverem no livro da vida do Cordeiro, estarão à direita do tribunal para receberem o vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse fundado, o reino de Deus já estava preparado para aqueles que crescem em Jesus. E aqueles que não creram, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, uma coisa interessante, o inferno não foi preparado para você. Você vai para lá se você quiser. Se você quiser as bênçãos do mundo, os pecados do mundo, prazeres do mundo, o luxo do mundo, então você fique com o mundo. O mundo está aí. Aproveite bem, porque você depois vai ficar sem nada, vai voltar para o pó, tão pobre como veio, e para o inferno mais pobre do que veio a esse mundo. Queria que você pensasse bem nisso. Queria que você pensasse bem nisso. Olhe bem para isso. Olhe bem para o que diz a palavra. Aqueles que são chamados, judeus ou gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o que é que Deus prega, manda pregar para você. A sabedoria dele e o poder dele. É isso que ele manda pregar. E essa sabedoria dele e esse poder dele vem através de Cristo. Esse Jesus maravilhoso, esse Cristo maravilhoso que você precisa aceitar agora para receber desse Deus essa glória maravilhosa, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amados, não temos outra mensagem a pregar. O Senhor Jesus veio, ele disse, eu vim para salvar o mundo. É interessante que ele deixou a sua glória com amor. Ele não veio obrigado a nos salvar. Ele quis nos salvar. E Deus mandou ele vir. Deus quis nos salvar. Jesus quis nos salvar. O Espírito Santo quis nos salvar. Tanto que o Espírito ilumina todo homem que vem ao mundo. O Senhor Jesus está pronto para salvar todo homem, todo ser humano. E o nosso Deus pronto para receber na glória toda a humanidade, porque cada ser humano foi feito à imagem e semelhança dele. Você não gostaria? Olha, veja bem o que a palavra de Deus está dizendo.
Judeus pedem sinal. Já foi dado sinal demais para eles. Não aceitaram nenhum. Os gregos buscam sabedoria. Muita sabedoria foi dada. Mas eles não queriam Jesus também. Mas não aceitaram. Eles buscam sabedoria e buscam sinais. Mas aquele que é chamado por Deus, seja grego, seja judeu, seja alemão, seja russo, seja africano, seja brasileiro, seja americano, seja argentino, seja paraguaio, seja quem for, aquele que foi chamado, que tem chamada de Deus, está ouvindo a mensagem agora. Se desligue do mundo. Aceite a sua chamada. Quem sabe você é um grande pregador do Evangelho e está no mundo perdido. Quem sabe você é um grande missionário e você está perdido no mundo. Quem sabe você é um daqueles santos que tem joelhos calejados de tanto buscarem o Senhor e de tanto receberem bênçãos. Quem sabe você é um deles. Você é um chamado por Deus. Você é feio, você é preto, você é amarelo, você é índio, você... Não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Se você quiser, se você se humilhar, se você aceitar, você será um chamado por Deus para fazer o trabalho de Deus. Eu me alegro muito por não ser mais desse mundo. Eu não sou desse mundo. Já fui. Mas a Escritura garante que aquele que aceitou a Jesus como Salvador não é mais desse mundo, agora é do céu. Ele agora é do céu, ele é filho de Deus. Ele era filho do sangue, da carne e do homem até aquele momento que ele deixou tudo isso para aceitar Jesus. Agora ele é filho de Deus. Não é mais filho do mundo. É como disse o Senhor a respeito daqueles que ouvem a sua palavra. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pois bem, aqui estamos agora para pregar a verdade, para falar a verdade, para ensinar você o que é a verdade, livrar do mundo, livrar de toda essa confusão e vamos morar na glória com o nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós somos seus servos, lavados, remidos pelo sangue maravilhoso do Senhor Jesus. É interessante o profeta Isaías dizer que nós fomos lavados com o sangue dele e ficamos mais alvos do que a neve. Ora, eu que era preto como carvão por causa dos pecados, eu que vivia nas trevas por causa do pecado, eu que estava pendurado por um fio para cair no inferno por causa do pecado, agora, graças a Deus, sou um filho de Deus, lavado, remido pelo bendito e eterno sangue do meu Salvador, sangue que ele derramou na cruz com alegria, e morrendo e perdoando, a última palavra dele na cruz, a respeito dos homens. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando terminou de fazer tudo, disse tetelestai, que quer dizer está consumada. A obra de salvação, o plano de salvação, o que precisava de ser feito para salvar o pecador, foi feito, está consumado. Ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E morreu. Morreu e foi sepultado. Veio aquela tristeza no mundo. Satanás achou que tinha vencido. O Senhor
morto enquanto estava sepultado, foi lá, arrebatou das mãos dele a chave do inferno, foi lá, matou a morte e arrebatou das mãos dela a chave da morte. E quando apareceu a João, disse, olha, fale para as igrejas que eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, só vai para lá quem quiser. Quem me rejeitar, quem me aceitar, está salvo para todo sempre. Porque o lago de fogo foi feito para o diabo e os anjos dele, e não para o ser humano. Agora, vai para lá. Já tem muito ser humano lá. E vão muitos outros porque estão rejeitando a Cristo como seu Salvador. Então, o que eu peço a você é o seguinte. Entenda essa mensagem. Receba essa mensagem. Deixa a sua vaidade para lá. Vamos para o céu. Jesus veio por sua causa, pela minha causa, por causa de cada pecador ele veio. E olhe que ele veio antes da raça humana chegar para quê? Para que quando o homem aparecesse na terra, o plano de salvação já estivesse preparado por Deus para aquele que quisesse salvar-se. Seja você esse homem que Deus chama agora para o seu reino. Eu espero que você entenda essa mensagem, creia nela e aceite de coração a esse Jesus maravilhoso e santo. Deus os guarde e proteja. Amém. Vamos orar, falar com o Senhor, não é? Agradecendo o Senhor por mais uma mensagem. E aqui estão conosco pastor Sérgio da Conceição, já falei, né, lá do Jardim Sacramento. Pastor Francisco Miranda Dias, um grande abraço, meu irmão, para a irmã Nilceia também. Pastor José de Moura Chaves, também, boa noite, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Grande abraço, meu irmão. Luiz Correia, lá de São Carlos, né, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Deus te abençoe, varão. Tá aí, Ceci Lima, irmã Delvira Cabral, né, mandando a paz aqui para os pastores, para a irmã Márcia e para a irmã Neuza. Que Deus abençoe a irmã Delvira, aí no Jardim Meriti, né? E nós vamos orar para terminar, irmã Maria Carmo. Senhor, nosso Deus, Ele é misericordioso, espera que você se arrependa dos seus pecados para que você seja salvo. E é através dele mesmo, né? Somente Ele pode salvar, né, o homem do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? E o sangue de Jesus, ele expia a nossa culpa para nos apresentarmos diante do Pai como puros. Vamos orar, falar com o Senhor, né, agradecendo a Ele por mais uma vez que nós estamos aqui cultuando o nome dEle. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluia, que a Tua palavra, Deus, penetre nos corações e nas mentes. Nas alturas. Ó Deus, que o Senhor continue a falar durante a semana, inclusive para aqueles que entrarem depois. Ó Deus, que possam ouvir, ó Deus, e a mensagem penetrar no mais profundo do coração, para que haja realmente, ó Pai, frutificação nessa vida aí. E nós cremos, por isso que nós incessantemente pregamos, falamos, porque o Senhor Jesus quer salvar. Ó Deus, então aceite o nosso a chegar a Ti. E todos os irmãos que estão presentes agora, sejam agraciados com, ó Deus, com a Tua bênção, ó Deus, com o Teu favor. Que o Senhor nos preserve para a honra e glória durante a semana, ó Deus, e nos preserve para a Tua grande vinda, para a vinda do Senhor Jesus naquele grande dia. Santifica-nos na verdade, porque a Tua palavra é a verdade, ó Pai. Nós oramos agora por fé, pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa, salvadora, santificadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações
do Espírito Santo do Senhor. Sejam convosco, sejam conosco, sejam com todo o povo de Deus que habita nesta terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Até sempre.